Seja bem-vindo ao curso Princípios do Patrimônio Histórico e Cultural, da plataforma Mais FMG. Eu me chamo Pablo Menezes Oliveira, possuo formação em História e experiência na área de História de Minas do período colonial. Eu serei seu professor nesse curso. Nessa aula de número 2, vamos falar sobre História de Minas Gerais do período colonial e, na sequência, vamos falar sobre a construção da relação entre a história de Minas e o patrimônio histórico. As primeiras palavras, o território, hoje denominado Minas Gerais, é ocupado pelos portugueses ainda no finalzinho do século XVII. A região, rapidamente ocupada, em curto espaço de tempo, surgem centenas de acampamentos minerais que aos poucos se tornarão grandes centros urbanos. A região teve um processo de ocupação marcado por uma convivência muito intensa entre seus habitantes, considerando a característica de uma das suas principais atividades econômicas, que é a extração do ouro. Rapidamente, por isso, a coroa procurou organizar administrativamente a região. Ao fundo, vemos aí uma imagem de Ouro Preto, aí entre os séculos XVIII e XIX. Uma das características mais marcantes desse processo de organização administrativa promovido pela coroa foi a criação de municipalidades. E quais eram os objetivos da criação das municipalidades? Era através delas que se lançavam e cobravam taxas municipais, se fixavam os preços de produtos, passa-se a licença aos vendedores ambulantes, como também dá-se a construção e manutenção de estradas, pontes, cadeias e vários bens públicos. Aqui, na imagem, a gente vê uma representação do Pelourinho, que foi erguido em Ouro Preto, na antiga Vila Rica, ainda no século XVIII. Aqui, o símbolo da municipalidade, que é a Casa de Câmara e Cadeia, no caso, o edifício da Câmara e Cadeia, da então Vila Rica, hoje cidade de Ouro Preto. Ao longo do século XVIII, seriam criadas na região 14 vilas e uma cidade, e uma grande quantidade de arraiais na região que hoje nós chamamos de Minas Gerais. Entre as muitas municipalidades e arraiais criados na nossa região, a gente pode destacar a criação da Vila de Nossa Senhora do Carmo, atual Mariana, Vila Rica, hoje Ouro Preto, no ano de 1711, Vila de São João del Rei, que hoje é São João del Rei, no ano de 1712, e já encaminhando para o final do século, a gente destaca a criação da Vila de Queluz, atualmente Conselheiro Lafayette, e em 1790 a Vila de Barbacena, atualmente cidade de mesmo nome, ainda no ano de 1791. O espaço urbano e mesmo rural que se constrói em Minas Gerais entre os séculos XVIII e XIX é, além de espaço de poder, espaço de representação social, espaço das sociabilidades. E, portanto, há uma série de significados em torno da representação estética desses edifícios. E aí a gente vê a Praça Minas Gerais, na cidade de Mariana, toda a representação simbólica do poder da coroa, como do poder da igreja, da coroa no Pelourinho, e da igreja, os belos edifícios que foram construídos entre os séculos XVIII e XIX. A arquitetura colonial mineira, nesse sentido, é uma adaptação das técnicas construtivas portuguesas, migradas, transplantadas para o coração da América, em meio ao morro e ao regato dos rios. Se, por um lado, nos primeiros tempos, essa arquitetura é marcada pela rusticidade, ao longo dos anos, ela vai se marcar por alterações tanto no material empregado, como, por exemplo, a pedra, sabão, que mostra a permanência dos edifícios, assim como os edifícios passam a ser ornamentados e ganham cada vez mais beleza e requinte. A arquitetura religiosa de Minas Gerais também teve um importante papel no universo estético da região. E, nesse sentido, a gente chama a atenção para o barroco mineiro, expresso em muitas situações como um movimento estético. Ele significou também uma visão de mundo. A origem do barroco é europeia,
ele pode ser identificado a partir do século XVII na conjuntura da Contra-Reforma, estendendo-se até o século seguinte. Além do aspecto estético, também influencia a construção de uma cultura mineira, mesclando o sagrado e o profano, a salvação das almas e as celebrações festivas. A estética barroca, ela se marca pela noção de movimento, característica da época, sugerindo a sensação de dinamismo e vertigem. O teto das igrejas estão repletos de nuvens e anjos, carregando o espectador rumo aos céus. Na imagem, a gente vê a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, produzida na conjuntura disso que nós chamamos de barroco mineiro. Por conta de todas essas características, se forja a expressão barroco mineiro. E na singularidade da arte mineira colonial, representada pelo mestre Taide e Antônio Francisco Lisboa, se construirá nas primeiras décadas do século XX um discurso em torno do patrimônio histórico e cultural brasileiro. E aí, uma vez mais, a fachada da Igreja São Francisco de Assis, na cidade de Ouro Preto. E como que Minas Gerais se encontra com o patrimônio histórico? A gente precisa considerar o papel que os modernistas vão ocupar na chamada descoberta de Minas no Barroco. Vamos ler um trechinho. O grupo de modernistas, muitos deles com formação europeia, buscava a identidade do homem brasileiro e, paradoxalmente, foi fazer essa descoberta no nosso passado colonial, no Barroco mineiro, na Pedra-Sabão, bem distante da faixa litorânea, num afastamento das tradições do Rio e Bahia. Assim, em 1928, Mário de Andrade, o modernista Mário de Andrade, produziu um texto sobre Antônio Francisco Lisboa na obra Aspectos das Artes Plásticas no Brasil e procurou atestar suas múltiplas habilidades, que deixava clara a singularidade da arte produzida em Minas Gerais. Assim, Minas Gerais ocuparia um lugar de destaque na política, nas políticas patrimoniais do país, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vamos ler mais um trecho. Seus bens artísticos e sua arquitetura tradicional do século XVIII foram consagradas como manifestação expressiva do ser nacional. Nesse prisma, o passado mineiro seria exemplar, pois fornecia um cenário ideal, repleto de tradições, heróis, monumentos e objetos fundadores da própria identidade nacional. A cidade de Ouro Preto, por exemplo, é tombada como patrimônio histórico no ano de 1938, bem pertinho do ano de criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ainda conservando naquela altura muito das suas feições coloniais, atestada especialmente pelo traçado de parte da urbs e pelos edifícios religiosos. Aí a gente confere algumas imagens produzidas à altura do processo de transformação de Ouro Preto em patrimônio histórico nacional. Ao processo de tombamento de Ouro Preto, outras cidades também vão passar por esse processo de tombamento. Vão ser exemplos São João del Rei, a cidade de Mariana, a cidade do Cerro e Congonhas, que aparece aí na imagem, né, na altura do seu processo de tombamento. Além disso, foi criado um serviço de preservação do patrimônio histórico ligado ao governo do Estado de Minas Gerais, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA, no ano de 1971. É preciso registrar também, gente, que Minas Gerais também tem um papel importante de destaque na construção de políticas em prol do patrimônio imaterial, como a gente viu na aula anterior, criado lá na virada do milênio, em 2000. Né? E aqui cabe destacar o ofício de cineiro, bem como o modo de fazer queijo Minas.